tenha fé. Igual o tamanho dessa semente que você vai pegar nesta noite aí. Glória a Deus. Para não perder tempo, em Lucas 17, versículo 5, versículo 6, onde o Senhor diz assim: disseram então aos apóstolos: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraigai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Glória a Deus. Aleluia. Neste capítulo, onde os apóstolos, pedem a Deus para aumentar a fé deles. Aleluia. Foi um clamor do coração deles. Porque era isso, que eles precisavam naquele momento de fé. E não era uma fé qualquer, que ser assim a seu irmão, meu irmão, eu e você, não precisamos de uma fé qualquer. Aleluia. Era uma fé verdadeira. Era uma fé de confiança, de entrega a Deus. Assim também com cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Porque vivemos em tempo, em que a nossa fé é atacada diariamente. Eu e você vivemos em tempos em que a nossa fé é atacada diariamente. Aleluia. Mas como assim, pastora? Nossa fé é atacada diariamente. Cremos, em Deus. Mas às vezes a nossa fé, a nossa confiança, na verdade, fica vazia. Eu e você, nós cremos em Deus. Mas de vez em quando, a nossa confiança nele fica vazia. Como assim? Nos momentos de desânimo, nos momentos de decepções, em situações mal resolvidas, Porque vivemos tempos de quê? De ansiedade. Que queremos tudo para o já, para o agora. E aí nós nos decepcionamos e perdemos a nossa confiança em Deus. E a nossa fé, igreja, ela necessita de oração, de silêncio e de busca. Diga para o seu irmão que está do teu lado: meu irmão, a nossa fé, ela necessita de oração, de silêncio e de busca. Aleluia. E a nossa fé é um dom dado por Deus. A fé é um dom dado por Deus. Por isso que no versículo 5, os apóstolos disseram: então, Senhor, acrescenta-nos a fé. Será que eles não tinham fé? Eles tinham fé. Só que chegou um momento que a fé dele foi o quê? Abalada. A fé dele foi abalada pela situação na qual eles estavam passando. E a fé mal alimentada nos enfraquece, nos adoece, nos mata espiritualmente. Porque queremos demais e buscamos de menos. E aí é o momento que nós nos enfraquecemos, que nós nos decepcionamos, que nós olhamos para o lado, para o alvo e dizemos, Senhor, o Senhor me esqueceu. Mas não. Às vezes nós estamos buscando de menos e querendo demais do Senhor. Aleluia. Mas Deus vai nos dar de acordo com o que nós merecemos. Ele não vai dar para nós qualquer coisa, nem grande coisa, nem pequena coisa. Ele vai dar de acordo com o que nós merecemos. Aleluia. E aí fica a reflexão, para mim e para você. Qual é a graça que você merece de Deus? Você já parou para pensar e se perguntar: qual é a graça que eu mereço do Senhor? Qual é a graça, igreja, que você merece dele? Você tem feito algo para merecer a graça do Senhor? Se você ora, você está fazendo o seu papel. Se você clama, você está fazendo aquilo que o Senhor te designou. E não é porque você ora, não é porque você clama, não é porque você evangeliza, não é porque você perde ou você não falta o culto,
que a graça é teu favor. Aleluia. Você está entregando aquilo que você tem que entregar para o Senhor. E se Ele vê graça, aí sim, aleluia, Ele derrama algo sobre a sua vida, Ele te entrega algo para a sua vida. Mas para isso é preciso ter fé, é preciso confiar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Lá em Mateus, voltando um pouquinho, lá em Mateus 14. Mateus 14. Estava tão ansiosa para essa palavra que eu até passei mal. Eu disse ao pastor, disse, não é para falar a ninguém não, mas eu já estou até falando, eu passei mal. Minha pressão aumentou, depois deu uma diminuída que eu quase desmaiava, ansiosa. Porque Deus estava falando comigo. Né? A palavra primeiro tem que falar conosco, para depois falar com a igreja. Amém? Lá em Mateus 14, 28 até o 36, que diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão,